Pai querido, Deus de vitória, Deus soberano e eterno, vai abençoando a vida de cada pessoa agora neste momento, Senhor, que está, ó Deus querido, a clicar e estar, ó Deus eterno, a ouvir esta mensagem através deste vídeo. Que o Senhor possa falar de uma forma poderosa, abrindo o seu entendimento e dando graça, conhecimento da sua palavra. Louvado seja Deus. Mais uma vez, eu quero estar aqui a mencionar sobre o 9º livro da palavra do Senhor, 1 Samuel, e este é o terceiro vídeo que estamos falando aqui e vamos mencionar o esboço da vida de Davi, que vai do capítulo 16 ao capítulo 31. Primeiro, Davi ungido rei, capítulo 16. Segundo, a vitória de Davi sobre Golias, capítulo 17. Terceiro, a perseguição e a peregrinação de Davi, que vai do capítulo 18 ao capítulo 30. E quarto, a morte de Saul no capítulo 31. Por quais padrões Samuel julgava as qualidades necessárias para uma pessoa para se tornar rei? Capítulo 16, verso 6. Como o Senhor julga? Capítulo 16, verso 7. O que aconteceu depois que Davi foi ungido? Capítulo 16, verso 13. Isto era típico de que acontecimento? Mateus capítulo 3, verso 16 ao 17. Parece haver uma questão complexa em capítulo 16, verso 14. Lemos que o Espírito do Senhor deixou Saul, e um espírito maligno da parte do Senhor o atormentava. Tem-se perguntado Deus, envia espírito maligno aos homens? Para a explicação disso, citamos algumas palavras do Dr. Torrell. O que quer dizer espírito maligno? O contexto demonstra claramente, era um espírito de descontentamento, inquietação e depressão. As circunstâncias eram estas: Saul tinha se mostrado infiel ao Senhor, desobedecera a Deus deliberadamente. Como consequência, havia retirado dele o seu espírito, e um espírito de angústia e descontentamento vinha sobre Saul. Este não era um ato cruel por parte de Deus. Não havia coisa mais bondosa que Deus pudesse ter feito. É uma das provisões mais misericordiosas de nosso Pai Celestial, que quando lhe desobedecemos e andamos longe dele, nos faça sentir infelizes, descontente em nosso pecado. Se Deus permitisse que continuássemos felizes em nossos pecados, seria a coisa mais cruel que poderia fazer. Mas Deus, na sua grande misericórdia, quer reaver para si mesmo, se possível, todo pecador, e se pecamos, Deus, para nosso maior bem, envia-nos inquietação e profunda tristeza. Se fizermos o devido uso da tristeza que o Senhor nos envia, Ele nos levará a Deus e a alegria do Espírito Santo. Saul usou a mal. Em vez de permitir que a inquietação de seu coração lhe trouxesse o arrependimento, permitiu que ele amargurasse a alma contra aquele que Deus tinha favorecido. Enviar o Espírito foi um ato de misericórdia de Deus. Do mau uso deste ato de misericórdia resultou a ruína de Saul. Os estudiosos confundem-se pelo fato de Saul não ter reconhecido Davi depois da sua vitória contra Golias, quando ele mesmo tinha enviado. No capítulo 17, versos 55 e 58. O senhor Parrot, um missionário de Madagascar, explica essa dificuldade descrevendo um costume daquele país, em Madagascar. Quando alguém realiza alguma grande façanha, o clamor não é quem é este, mas de quem é filho, passando a glória a quem o criou. Além disso, o costume de Madagascar manda fingir ignorância do parentesco para poder
exprimir maior surpresa. Quem se fez amigo de Davi neste tempo? Capítulo 18, verso 1. O que causou inveja a Saul? Capítulo 18, do verso 6 ao 7. Por que Saul o temia? Capítulo 18, verso 12. Qual era a popularidade de Davi em Israel? Capítulo 18, verso 16. Como Saul tentou matar Davi? Capítulo 18, verso 20 ao 30. E capítulo 19, do verso 1 ao 17. Como o Senhor protegeu Davi? Capítulo 19, do verso 18 ao 24. Para onde Davi fugiu? Capítulo 19, verso 18. Qual a raiz da inimizade de Saul por Davi? Capítulo 20, verso 31. O aluno deve fazer uma relação dos lugares por onde Davi andou durante sua peregrinação, ressaltando o que aconteceu em cada lugar. Vimos o relato das peregrinação e perseguição daquele que foi ungido rei em Israel. Quais eram os seus sentimentos durante este tempo? Que experiência religiosa ele teve? A leitura dos salmos indicados a seguir, referente a este período de Davi, vai nos ajudar a responder esta pergunta. O aluno deverá lê-los comparando-os com os textos relacionados. Primeiro, Salmos capítulo 59 e 1 Samuel capítulo 19, verso 11. Segundo, Salmos 56 e 1 Samuel do capítulo 21, verso 10 ao 11. Terceiro, Salmo 34 e 1 Samuel capítulo 21, verso 13. Quarto, Salmo 57 e 1 Samuel do capítulo 22, do verso 1. Quinto, Salmo 52 e 1 Samuel capítulo 22, verso 9. E sexto, Salmo 54 e 1 Samuel capítulo 23, verso 19. E chegamos ao final deste esboço do 9º livro de 1 Samuel. Que o Senhor continue abençoando a sua casa, a sua família e dando graça para estar acessando este canal e também compartilhando através da misericórdia de Deus essas palavras que são mencionadas da Bíblia Sagrada. Que o Senhor continue vos abençoando. E a seguir, os próximos vídeos, estaremos falando sobre o 10º livro da palavra do Senhor, que estará sendo segundo a Samuel. Pai, abençoa de uma forma especial. Em nome do Senhor Jesus Cristo, a cada pessoa, a cada lar que tiveram a oportunidade de deixar a sua palavra estar entrando no seu ambiente. Que o Senhor possa multiplicar das suas bênçãos, das suas maravilhas, livrar o seu lar, a sua família, em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus.